Criciúma e Fluminense, jogo nessa terça-feira. Voltamos as nossas atenções para a Copa do Brasil, volta o mata-mata. E agora vamos ver, né? O Fluminense vai até Criciúma e precisa vencer esse jogo. Ah, Gabriel, mas são 2 jogos. A gente vai falar sobre isso. Tudo que você precisa saber sobre esse jogo, você sabe que você encontra aqui neste vídeo de pré-jogo. Então, roda aí a vinheta. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Você deixa seu like aqui embaixo, se inscreve aqui no Raiz Tricolor e, claro, vem aqui também e comenta o seu palpite para essa partida. Quanto que vai ser esse jogo para você? Deixa aqui na caixa dos comentários. Essa que é a quarta vez que Fluminense e Criciúma se enfrentam pela Copa do Brasil. Já se enfrentaram outras 3 vezes, em 1992 e 2017 deu Fluminense e em 96 deu Criciúma. Esse é o jogo de número 24, muitos jogos entre Fluminense e Criciúma, não sabia que eram tantos assim não. 14 vitórias pra gente, 4 empates e só 5 vitórias pra eles. Lembrando que o jogo hoje é às 7h15 da noite e terá a transmissão do Premier e do Sport TV. Vamos falar do jogo? Vambora. Bem, a primeira coisa que é bom a gente pontuar é assim, a situação é a seguinte. O Fluminense precisa vencer. Ah, Gabriel, mas são 2 jogos e tal. Então, cara, assim, se o Fluminense deixar a decisão do confronto pro Maracanã, porque é isso que acontece se a gente não vencer, né? Lembrando, a Copa do Brasil não tem mais critério de gol fora de casa, então, caso haja um empate, começa o jogo na semana que vem com o jogo indo para os pênaltis, né? Independente de quanto for o empate nessa terça-feira. Então, assim, se o Fluminense deixar não sair daqui de Criciúma vitorioso, o Fluminense pode ter problemas desnecessários no sábado que vão acabar complicando também o jogo contra o Cerro Porteño, que é na terça-feira seguinte. Ou seja, o ideal hoje, e o Fluminense tem bola para isso, assim, mais do que esse contexto todo, o adversário do outro lado, a gente não é hipócrita, né? E até falo isso várias vezes sobre vários times e falo agora sobre o Criciúma. O maior respeito que a gente tem pelo adversário é justamente ser franco e não ficar passando a mão na cabeça. Ah não, Criciúma já foi campeão e tal. Não, realmente, Criciúma, o único campeão nacional de Santa Catarina e tal, mas que tá numa fase muito merda. E a gente comemorou quando pegou o Criciúma. Então assim, o Fluminense tem que exercer esse favoritismo. Como vai fazer isso? É o que a gente vai ver agora no Bola em Campo. Bem, bola em campo na área, vamos falar de escalação, porque o Fluminense vai sem Caio Paulista e com o Lucas Claro de volta. Deixa eu afastar aqui pro canto, pra gente botar a escalação aqui do lado. Marcos Felipe no gol, Samuel Xavier na lateral direita, Manuel, Lucas Claro de volta, Egídio na lateral esquerda. Daí pra frente, quase que o básico, né? Porque Martinelli, Iago Felipe, Nenê, Gabriel Teixeira, lembrando, essa escalação não foi vazada, o Fluminense treinou em São Paulo e tal, então não é uma certeza de ser escalado assim não, tá? Isso é uma escalação provável. E sem Caio Paulista, pela direita, deve entrar Luiz Henrique, né? O que a gente imagina que entre Luiz Henrique. Ou seja, numa dessa, o time iria só com 2 alterações em relação ao último jogo, sendo 2 alterações em relação ao time titular, né? Só um zagueiro e o ponta pela direita. Lembrando, Caio Paulista está fora desse jogo e por uma lesão contra o Palmeiras, e nesse jogo contra o Palmeiras, vale lembrar assim, apesar do resultado, quando a gente pega o jogo como um todo, a gente tem que admitir que o Fluminense foi consistente contra o líder do campeonato. Sofreu bem pouco, na verdade. Acabou até sofrendo quando teve que se lançar um pouco mais ao ataque, deu espaço para contra-atacar, aquela bola de bigode que Marcos Felipe pegou. Mas sofreu quase nada no jogo e até criou mais do que o Palmeiras, né? Dentro da partida, teve chances claras, perdidos mais por erros técnicos do que por erros táticos, enfim, ou de algum tipo de formação. Mas sem Caio Paulista, o Fluminense pode ter esse problema da intensidade pela direita. As características de Caio Paulista e de Luiz Henrique são muito iguais ali, né? Você tem a questão do drible em velocidade, você tem a questão da boa retomada, né? Fechar bem espaço e tal. A diferença entre Caio Paulista e Luiz Henrique no básico é a intensidade.
Caio Paulista é muito mais intenso do que o Luiz Henrique, que às vezes parece ter que pegar no tranco. Isso que pode acabar preocupando. Outro ponto, a volta de Lucas Claro, como eu falei, é importante. E não é porque David Braz foi mal contra o Palmeiras, não, até porque nem foi. Mas é porque o Fluminense deve ter mais a bola do que o Criciúma, e com isso os zagueiros vão participar mais do jogo. O Fluminense, para poder sair com mais tranquilidade, é bom. Então, sem contar também na técnica também, o Lucas Claro é um ótimo zagueiro, né? O terceiro ponto é mais subjetivo, que é a questão do psicológico do Fluminense, das decisões. Esse jogo não era para ser uma decisão e tal, mas acabou se tornando até pelas duas derrotas que aconteceram. E esse time de Roger Machado tem esse perfil. A gente viu isso já. É um time grande em jogos grandes. E a gente viu isso já em Libertadores, já viu isso em clássicos no ano, já viu isso até contra o próprio Red Bull mesmo, Bragantino, na Copa do Brasil. Então é um time que parece ter esse nitro para soltar em alguns momentos. Então hoje é um dia, mais até do que no sábado, o Fluminense hoje entrar para valer, para tentar matar o confronto, e no sábado já ir um pouco mais tranquilo. Só que do outro lado tem um adversário, o Criciúma, rebaixado no Campeonato Catarinense, etc. Meu amigo, só que mudou muita coisa, tá? Enfim, a gente vai ouvir o que o Matheus Mastella, que é do canal Tabelando Esporte Clube, enfim, muito maneiro, o que a gente já fez no sorteio da Copa do Brasil, mandando audiência pra lá, enfim. Eles têm um canal que fala, né, são lá de Criciúma, enfim. E ele traz informações, opiniões e tal, vai falando bastante. Eu vou fazendo naquele modelinho em que, enquanto eu falo, ó, você vai me ver aqui em cima. Opa, tô aqui em cima. O Matheus já tá aí na tela pra a gente poder ouvir o que ele vai falar sobre o time do Criciúma. Traz informação, traz vários pontos interessantes. Então, vamos ouvir o que o Matheus tem a dizer. Vamos lá. Um abraço, Gabriel, amigos do Raiz Tricolor, é um prazer estar falando com vocês. A voz tá ruim, acho que é ansiedade para a partida de Criciúma e Fluminense. Para vocês aí pode ser mais uma partida, mas aqui é uma mobilização gigante. Não é mais uma partida pro Fluminense, né? Se fosse Brasileirão, talvez até fosse, mas Copa do Brasil, né? Vamos começar por partes. Vocês, se olharem o histórico do Criciúma nesta temporada, vão ver um time que foi rebaixado do Catarinense. E aí deve estar se perguntando, como é que o Criciúma está nas oitavas da Copa do Brasil? Pois é, aquele time rebaixado no Catarinense não tem nada a ver com esse time de hoje. Tem o goleiro Gustavo, tem o zagueiro Marcelo Scalesi, enfim, tem alguns jogadores, mas nada perto do que o Criciúma contratou as 20 peças para a Série C do Campeonato Brasileiro. Tanto que na época, no primeiro semestre, o Valdecir Rampinella era o diretor, pediu demissão, Emerson Maria era o técnico, foi demitido. Detalhe aqui que pode ter passado despercebido, tá? 20 contratações do Catarinense para a Série C e Copa do Brasil. O Juliano Bittencourt era diretor de futebol, foi demitido, e o Criciúma contratou o Juliano Camargo para fazer a reformulação do elenco para a Série C do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, Anselmo Freitas, presidente, empresário aqui da cidade, tinha assumido o Criciúma Esporte Clube. O Anselmo, que é um empresário sucedido, é torcedor do Tigre, assumiu o Criciúma final do ano passado, pegou o time do Catarinense, mas não conseguiu ajustar tudo. E o futebol foi uma dessas, e o Criciúma acabou sendo rebaixado para a Série B do Campeonato Estadual. Mesmo assim, na ocasião, o Criciúma fez um primeiro jogo contra o Marília, passou na sorte com o goleiro Gustavo pegando tudo, e depois contra a Ponte Preta foi uma surpresa, porque o time era lanterna do Catarinense, conseguiu passar pela Ponte Preta nos pênaltis, e aí foi uma expectativa muito boa, tanto que no orçamento financeiro, só para vocês terem uma ideia, o Criciúma tinha estipulado aí R$500 mil para ganhar pela Copa do Brasil, que era só a participação da primeira fase, e hoje o Criciúma já ganhou mais de 4 milhões. É muita grana que o Tigre ganhou aí, além deste orçamento planejado pela direção tricolor. Depois pegou o América Mineiro aí na outra fase, já era um time mais remodelado, um time encorpado, e agora pega o Fluminense. Não conta com o Luiz Paulo e não conta com o Silvinho. Luiz Paulo não está sendo titular do Criciúma. O Silvinho entrou na última partida, fez a sua estreia. Jogador ponta importante, então é um desfalque aí para o técnico Paulo Baier. Duas situações. Ele mesmo, o interminável Paulo Baier. Se você não tinha essa informação, Paulo Baier é o treinador do Criciúma atualmente. Ponto forte e ponto fraco. Ponto forte do Criciúma é a defesa. Mas tomou 6 gols, 5 quando fez 2 jogos fora. Pois é, mesmo assim o encaixe do Rodrigo e do Marcelo Scalesi tem feito o Criciúma
fazer bons jogos e tomar poucos gols ou nenhum gol na maioria das partidas. A dupla de zaga encaixou muito bem, o Rodrigo pela direita, o Marcel pela esquerda, e o Criciúma então tem um sistema defensivo muito forte, com o Helder na esquerda indo bem e o Alemão na direita ainda numa instabilidade. E o ponto fraco para o Criciúma, eu digo que é o ataque, porque dificuldade de fazer gols. O Criciúma não fez nenhum gol de bola parada nesse ano. Teve a cobrança de falta, tudo bem, mas na cobrança de escanteio, no desvio de cabeça, o Criciúma não fez nenhum gol ainda. Mais próximo disso foi na Copa do Brasil. Então o ponto fraco do Criciúma é o ataque. Ou seja, a chance de um 0-0 é muito grande, né? É sempre bom a gente pontuar aqui algumas coisas, tá? E novamente, falo com todo respeito. Tem a questão dos níveis, né? Para a zaga do Criciúma é um teste enfrentar um time de Série A. Ainda que o Fluminense venha sofrendo. Quando você pega os 6 atacantes principais do Fluminense, né? Fred, Abel Hernandes, aí você pega os 2 da ponta, Paulista e Luiz Henrique, Gabriel Teixeira e Kaique ou Matheus Martins, né? Bota qualquer um dos 2 aí como ponta. Os 6 atacantes do Fluminense. Sabe qual foi o último gol contra o Atlético Paranaense? Gol de Fred. Depois disso, o único atacante que fez gol foi o Luca, aqueles 2 contra o Sport, sabe-se lá como. Além disso, a gente só fez gol com o Egídio, com o Nenê, ou seja, o Fluminense é um time que, sem Fred, lembrando que antes disso o Fred estava 5 jogos sem fazer gol, sem Fred, ele tem uma dificuldade muito grande de fazer gols, né? Não tem pontas que tenham muito essa característica, a gente sabe, em relação a Gabriel Teixeira e Luiz Henrique. Ou seja, fica muito na dependência de um elemento surpresa, de um zagueiro na área, de um Egídio infiltrando, etc., ou de Nenê. O que pode ser um problema para você decidir um mata-mata, né? E em relação ao ataque do Criciúma não ser muito bom, a gente tem uma defesa que é uma defesa boa que não é sólida. Acho que esse é um bom exemplo, né? É uma boa defesa, o sistema defensivo do Fluminense é muito bom, mas ele tem alguns buracos ali, principalmente nas laterais, mas com o Egídio, que pode ser aonde em uma oportunidade um time que não tem um ataque tão bom consegue achar um gol, né? O sistema ofensivo, mas é um time que luta, é um time que vibra, é um time que está na batalha, é um time comandado pelo Paulo Baier, que foi campeão com o Criciúma em 2002 pela Série B, esteve aqui em 2014, é ídolo da torcida, o torcedor fez uma festa quando ele foi contratado, mas enfim, o clima melhor impossível, o torcedor fez festa no CT Antenor Angeloni na noite desta segunda-feira, o clima, todo mundo empolgado, respeito demais pelo Fluminense e claro, favoritismo pelo Fluminense, é o que todo mundo está pregando na partida desta terça. A expectativa é boa e convidamos a vocês do Raiz Tricolor acompanhar a jornada Tabelando. Eu sei que vocês fazem o pré e o pós-jogo aí, mas vem com a gente no Tabelando, nesta alegria do futebol, na emoção. Espero que a minha voz esteja melhor, para quem sabe narrar muitos gols do Criciúma. Eu no Fluminense, tá bom? Para não deixar também vocês sem gols. Valeu, gente. Bom programa e o que importa, um bom jogo para Tigre e Fluminense. É isso aí. Eles transmitem o jogo, né? Tem lá na Flu TV, mas você pode assistir também lá para poder assistir no Tabelando, sem dúvida, eles vão estar lá no estádio também. Ele falou da festa, olha o que a torcida do Criciúma foi fazer lá no... Eu vou até botar esse vídeo aqui, porque vale o registro. Olha o nível que os caras estão levando o jogo. Isso aqui é no CT do Criciúma, a imagem, inclusive, é do próprio Tabelando. Eu vou soltar aí, ó. Um abraço. Não, peraí, eu soltei o vídeo errado. Agora sim, esse aqui. Isso aí é no CT nessa semana, segunda-feira. Os caras estão levando muito a sério esse jogo. Realmente, assim, tá num nível que eles estão levando muito a sério, pra eles é uma decisão. E a gente, claro, tem que tratar assim também. Senão, meu amigo, a gente começa a se complicar em jogo bobo. Beleza? Vamos falar de arbitragem agora? Então, vamos lá, falar de arbitragem. Bem, a arbitragem da partida será feita pelo senhor Caio Max Araújo Vieira. Acabei nem botando a imagenzinha dele aqui, né? Enfim, Caio Max Araújo Vieira, que é um bom, por sinal, viajou comigo no voo pra cá, pra Santa Catarina. Não, enfim, só vi de longe e tal, mas conheço do Rio Grande do Norte. É um bom árbitro, vou ser sincero. Quando você pega o histórico dele no Fluminense, já apitou 5 jogos do Fluminense, é um árbitro que normalmente tem atuações boas, assim. Não é um árbitro que fica se metendo muito na partida. É um árbitro ainda pequeno ali, né? Não é dos tops aí do Brasil, mas tem tudo pra crescer. Um destaque, assim, pro supersticioso, um destaque negativo, é que o Caio Max apitou... O último jogo que ele apitou foi Fluminense e Atlético Goianiense pela Copa do Brasil do ano passado.
o jogo em casa, vitória por 1-0, gol contra lá do Atlético Goianiense. Se você é supersticioso, ele apitou justamente o primeiro jogo do confronto que a gente foi eliminado, só pra destacar. Mas a gente ganhou, então, né, pelo menos isso. Se você é supersticioso pelo outro lado, o Fluminense ganhou a partida que ele apitou. Então é isso. Logo após a partida tem live. Espero conseguir fazer a live normalmente, mas acredito que conseguirei ir lá direto do Heriberto Rilse. E espero que, olha... Aqui, ó. Vou botar umas 5 lá pro jogo, tá? Valeu, até a próxima. Tamo junto. Volta com vitória, Fluminense.